Anos atrás, titãs surgiram na Terra e dizimaram grande parte da humanidade. Os poucos sobreviventes que restaram ergueram 3 muralhas colossais para se proteger. Esses muros, com impressionantes 50 metros de altura, foram eficazes em conter os titãs e garantir a segurança dentro de seus limites por 100 anos. Contudo, o inesperado aconteceu. Um dia, os titãs conseguiram romper as muralhas. Entre os sobreviventes está Sheren, um jovem que vive na muralha mais externa. Ele sente que sua vida lá é sufocante, como se estivesse aprisionado. Determinado a mudar sua realidade, Sheren reúne seus amigos, Mikasa e Armin, e juntos eles planejam uma forma de escapar. Sheren deixa claro que não quer passar o resto de sua vida confinado e decide que subir as muralhas é sua única chance de liberdade, pois qualquer descuido poderia expô-los. Movendo-se com cuidado, rastejavam para evitar serem notados pelos guardas. Antes de alcançarem a base do muro, depararam-se com uma cerca de arame farpado. Eren foi à frente, abrindo caminho para seus companheiros. Quando finalmente chegaram à imponente muralha de 50 metros de altura, ficaram maravilhados com sua grandiosidade. Contudo, naquele exato momento, os guardas apareceram. Eren, impulsivo, tentou lutar contra eles, mas os 3 foram capturados. Quando estavam prestes a ser condenados à execução, o comandante da guarda interveio. Ele decidiu poupar os jovens, mas os advertiu. Se tentassem fugir novamente, não haveria clemência. De repente, o chão começou a tremer como em um terremoto. Pedras enormes desprenderam-se da muralha e os 3 fugiram em pânico. Um som ensurdecedor ecoou e, ao olharem para cima, viram a origem daquele terror. Um titã colossal, soltando fumaça, estava sobre a muralha. Com seus imponentes 60 metros de altura, ele ultrapassava o muro e se levantava lentamente, observando a estrutura como se a estivesse avaliando. Debaixo da muralha, ele corre desesperado para escapar, mas o titã finalmente consegue destruir a base do muro. Fragmentos gigantescos de pedra são lançados pelo impacto, atingindo várias pessoas dentro da cidade. A guarda tenta organizar uma defesa, mas o titã acaba abrindo um enorme buraco na parte inferior da muralha, permitindo que outros gigantes invadam o interior, mergulhando tudo em caos e pânico. Os guardas disparam os canhões, derrubando os titãs momentaneamente, mas a aparente vitória logo se transforma em desespero quando os gigantes começam a se regenerar e voltam a avançar. Um soldado é capturado pelo pé e devorado vivo por um dos monstros, enquanto o comandante da guarda é atacado simultaneamente por 3 titãs. A estratégia da defesa falha completamente e os gigantes continuam a se aproximar. Eren e seus amigos fogem apavorados para dentro da cidade enquanto o caos se intensifica. Os gigantes alcançam os moradores, desencadeando um verdadeiro massacre. Pessoas são devoradas ou pisoteadas sem piedade. Tentando encontrar abrigo, Eren e Mikasa correm em direção a uma igreja. Durante a corrida frenética, Mikasa avista um bebê caído no chão e, sem hesitar, se separa de Eren para resgatar a criança. Enquanto isso, a população em pânico invade a igreja. Eren é arrastado pela multidão e Mikasa quase é pisoteada enquanto protege o bebê. A porta da igreja é fechada às pressas, mesmo com pessoas do lado de fora implorando para entrar. Embora ainda houvesse espaço, ninguém se atrevia a abrir por medo de permitir a entrada dos gigantes. O som pesado de passos dos titãs se aproxima, aumentando o desespero. Eren corre até a porta e encontra Mikasa ajoelhada, segurando o bebê nos braços. Ele tenta destrancar a porta para ajudá-la, mas as pessoas dentro da igreja a seguram com força, impedindo de abrir. Nesse momento, um titã com um sorriso aterrorizante avança em direção a Mikasa e parece que seu destino está selado. De repente, outro gigante provoca um tremor tão forte que quase destrói a igreja inteira. Eren é jogado para trás pelo impacto. Desesperado, ele se levanta, abre a porta à força e corre para fora. Ao olhar ao redor, percebe que Mikasa não está mais lá. Para seu horror, instantes depois, vários titãs destroem o teto da igreja e devoram todos que estavam dentro. Deixe seus comentários abaixo sobre o que faria em uma situação como essa. Eren, exausto e sem forças, apenas caminhava sem rumo, atravessando o cenário de destruição ao seu redor. 2 anos depois, Eren e Armin conseguiram sobreviver e agora integram o exército, especificamente o Grupo de Reconhecimento, especializado em missões além das muralhas. O general convoca os soldados e revela que, após a invasão dos titãs, a humanidade foi forçada a recuar para a segunda muralha. Esse êxodo causou uma grave crise financeira e levou à fome generalizada, já que a muralha menor não comportava tanta gente. A nova missão é recuperar a muralha externa destruída pelos titãs, eliminando todos os gigantes ainda presentes na área. Para isso, o general apresenta o Dispositivo de Movimento Tridimensional, DMT, uma ferramenta que permite aos soldados voar com agilidade e atingir a nuca dos titãs com lâminas afiadas,
o único ponto vital capaz de impedir sua regeneração. A equipe recebe a notícia de que será liderada pelo lendário Capitão Levi. Juntos, eles iniciarão a perigosa missão de retomada. Antes de partir, os soldados se dirigem ao portão para se despedirem de suas famílias, cientes de que muitos podem não retornar. Os portões se abrem e os soldados embarcam nos veículos. Ranger explica que, durante a noite, os Titã entram em estado de dormência e têm dificuldade para enxergar. No entanto, o comandante adverte que todos devem manter o silêncio absoluto, pois qualquer som alto poderia despertá-los, comprometendo a missão. Após horas de viagem, o comandante ouve um som estranho e ordena que os veículos parem. Ele envia uma equipe de 10 soldados para investigar os arredores, usando lanternas para iluminar a escuridão. Durante a busca, uma jovem soldado afirma ouvir o choro de uma criança. Seguindo o som, ela chega a um prédio em ruínas e Eren a acompanha. Ao entrarem na estrutura, um líquido viscoso cai sobre a cabeça da garota. Quando olham para cima, se deparam com um titã bebê devorando uma pessoa. O pequeno monstro tenta agarrá-los, mas cai de cabeça no chão, soltando um grito ensurdecedor que desperta os titãs adormecidos nas proximidades. O comandante ordena calma, mas logo é capturado por uns gigantes e devorado vivo. A situação rapidamente se transforma em caos, com os soldados fugindo desesperados. Armin tropeça e cai, ficando vulnerável. Um titã se aproxima, prestes a pegá-lo, quando de repente um dos soldados surge, agarrando o braço do titã e o lançando longe, salvando Armin por um triz. Eles correm em direção aos prédios para usar o dispositivo de movimento tridimensional, DMT, e escapar pelo ar. No entanto, no caminho, se deparam com um titã colossal. Nesse momento, o Capitão Levi surge, movendo-se com agilidade até o titã e corta sua nuca, abatendo-o instantaneamente. Logo em seguida, outro titã salta de um prédio em direção a Levi, mas uma figura misteriosa surge. Com precisão mortal, a garota empunha sua lâmina e corta a nuca do monstro. A misteriosa combatente revela-se ser Mikasa, que havia sobrevivido ao massacre e se juntado ao esquadrão de elite. Eren tenta falar com Mikasa, mas ela o ignora e se afasta rapidamente, voando para longe. Os soldados então entram em um prédio abandonado para tratar os feridos. Lá, o soldado Jin confronta Eren, acusando de quase arruinar o plano por estar assustado com os titãs. A discussão rapidamente vira uma briga e Jin acerta um chute em Eren, que aproveita a abertura para desferir uma joelhada, deixando Jin desacordado no chão. O Capitão Levi chega para intervir. Ele chama Eren para conversar e diz que ele precisa aprender a canalizar suas emoções. Levi aconselha Eren a direcionar toda a sua raiva contra os titãs, não contra os humanos. Mais tarde, Eren encontra Mikasa tocando piano e, emocionado, diz estar feliz por revê-la. No entanto, Mikasa revela que naquele dia fatídico, o bebê que ela tentou proteger foi devorado pelo titã sorridente. Ela levanta a blusa, mostrando a cicatriz deixada pela mordida do monstro em sua barriga. Nesse momento, o Capitão Levi se aproxima de Mikasa e Eren percebe sinais claros de que os dois estão envolvidos romanticamente. Consumido pela raiva e ciúmes, ele sai dali, mas é interceptado por uma jovem soldado que o tranquiliza e o leva de volta ao prédio. Dentro do abrigo, Eren desabafa com a garota, contando tudo o que aconteceu entre ele e Mikasa desde o dia em que se perderam durante o ataque dos titãs. A soldado compartilha que também teve uma filha pequena, mas foi obrigada a deixá-la para trás para se alistar e receber a pensão que garantiria o sustento da menina. Antes que Eren consiga responder, um imenso olho de titã aparece quebrando a parede. Em um instante aterrorizante, o titã morde os pés da soldado e a devora por completo. Os titãs haviam cercado completamente a cidade, deixando os sobreviventes sem saída. Presos no prédio, os soldados se apressam para equipar os dispositivos de movimento tridimensional, DMT. Eles começam a voar pelos prédios, avançando em direção aos titãs. O Capitão Levi salta até a varanda e com destreza se lança direto para a nuca de um titã, cortando sua pele com precisão. No entanto, outro titã surge, tentando atingi-lo com um golpe. Levi consegue desviar, enlaça a perna do monstro com suas cordas, derrubando-o. Mikasa sobrevoa os edifícios e consegue resgatar um soldado momentos antes de ele ser devorado vivo. Enquanto isso, outro soldado usa seu machado para cortar os calcanhares de um titã, deixando-o completamente imóvel no chão. Mas o clima de vitória momentânea é interrompido quando todos ficam chocados ao verem uma jovem soldado ser esmagada contra uma parede por um titã. Os superiores decidem que os explosivos são a única chance de garantir uma vantagem em uma batalha prolongada. O general ordena que todos protejam o caminhão que transporta os explosivos. Durante o confronto, um casal é atacado. O homem é morto enquanto tenta proteger sua companheira. Desolada pela perda, a mulher, consumida pela raiva, promete se vingar e matar o maior número de titãs possível. Nesse momento, a mulher, ainda tomada pela dor e fúria, acende o pavio das bombas, expulsa o ladrão do veículo e assume o volante. Determinada, ela dirige o caminhão em direção aos titãs,
causando uma explosão massiva que destrói suas pernas. No entanto, o ataque se mostra insuficiente, pois os membros dos monstros começam a se regenerar rapidamente. Enquanto isso, Jin fica encurralado no topo de um prédio, cercado por gigantes. Ele entra em pânico ao ver pessoas sendo devoradas e, sem saber o que fazer, considera pular do edifício. É então que Eren o impede e o incentiva a ter coragem. Inspirado pelas palavras de Eren, ele toma a iniciativa e finalmente salta para enfrentar os titãs. Eren atrai a atenção dos gigantes e, com o apoio de Levi, que dá instruções estratégicas do alto de outro prédio, inicia seu ataque. Ele consegue matar seu primeiro titã, mas ao se distrair é surpreendido por outro gigante, que arranca sua perna com um golpe e o arremessa para longe. Eren colide com o topo de um prédio, gravemente ferido, sangrando intensamente e incapaz de se mover. Enquanto isso, os soldados avistam Jin, completamente cercado por uma horda de titãs, lutando desesperadamente para sobreviver. Os soldados começam a bater seus equipamentos para atrair a atenção dos gigantes, e um deles se desvia. Um soldado acerta suas flechas nos olhos do titã, permitindo que Maggie, com seu machado, corte os calcanhares do monstro, criando a oportunidade que Jin precisava para escapar e cortar a nuca do titã. O grupo se reúne para fugir, mas de repente Armin é capturado por um dos titãs. Eles atiram flechas nos gigantes, mas nenhuma atinge o alvo com precisão. Sanag tenta cortar os calcanhares do monstro, mas ele parece imbatível. Mikasa usa suas lâminas para atingir a nuca do titã, mas a lâmina não penetra, como se a pele fosse de pedra. Desesperados ao ver seu amigo em apuros, os soldados encontram forças para se levantar. Quando Mikasa está prestes a ser engolida pelo titã, Eren aparece, segurando seu braço e arremessa para fora da boca do monstro enquanto ele é consumido. Eren sobrevive, mas encontra o corpo de sua amiga devorada no prédio. Encurralados pelos titãs, Armin mostra a Mikasa o braço de Eren e diz que ele foi devorado. Mikasa, devastada, fica sem palavras diante da tragédia. No entanto, o gás do seu DMT acaba e ela cai bruscamente no chão. Mesmo tentando se levantar, um titã se aproxima e ela não tem para onde fugir. De repente, o titã começa a demonstrar desconforto, como se estivesse prestes a vomitar. Nesse momento, algo inesperado surge de dentro dele. Um braço que arranca sua cabeça, revelando um novo titã, muito maior e mais forte. Esse novo monstro sai correndo e, de forma surpreendente, arranca a cabeça de outro titã com um único soco, finalizando com um golpe certeiro na cabeça que estava se regenerando. Ele é mordido por outro titã, mas com uma cotovelada poderosa, destrói o monstro em seguida. Os titãs começam a cercá-lo, mas ele é muito mais forte que qualquer um deles, derrotando-os com facilidade. Quando um titã agarra sua barriga, ele neutraliza o ataque com um chute devastador, destruindo cada titã que se aproxima dele com golpes impressionantes. Sua habilidade e consciência demonstram que ele é um titã racional, capaz de pensar e agir de maneira estratégica. Após derrotar alguns gigantes, os soldados ficam perplexos, questionando por que aquele titã estava ao lado dos humanos. De repente, o titã corre em direção aos soldados e agarra Mikasa pelas mãos. Porém, algo estranho acontece. Os gigantes começam a sentir uma fraqueza repentina que faz o titã soltar Mikasa e desabar no chão. Os soldados descem rapidamente dos prédios e avançam em direção ao corpo do titã. Mikasa vai até a nuca do monstro e a corta ao meio. Para a surpresa de todos, de dentro do titã emerge Eren, completamente vivo, revelando que ele era o titã. O ponto fraco dos titãs está na nuca, pois é ali que se encontra a pessoa que os controla. A bolha de poder que envolvia Eren começa a se dissipar, e todos ficam estupefatos com o poder que ele demonstrou. O filme chega ao seu clímax,